Começando mais um Give Talks. Do meu lado, mais uma vez, o Laerte. Boa noite, Laerte. Como é que você tá? Como é que tá as coisas? E aí, pessoal, tudo bem? Nosso 14º podcast, hoje com mais uma pessoa, sempre o convidado, cada vez melhor, né? O presente para nós aí, senhor. Bem especial pra gente também. A gente vai fazer Momento, uma isso. divulgação que é um momento acho, muito marcante do nosso podcast. Então acompanha aí com a gente que ao longo do programa a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é gerente de canais da Doutora Cherry, uma das empresas que mais crescem na cidade aqui de São João da Boa Vista. Além disso, ele é responsável pela área comercial da Jovem Pan. Já são muitos anos aí de Jovem Pan. Assumiu um risco como comentarista num novo programa aí também. Seja muito bem-vindo, Du. Muito obrigado pela presença também. Imagina, eu que agradeço, Laerte, Dudu, é um prazer enorme estar aqui. Não sei se tem tanta coisa para contar, né? Eu vi todo mundo aí que vocês entrevistaram, só gente, nossa, excelente aí, muito gabaritada, vamos dizer assim. Quando você falou, eu falei, cara, eu acho que eu não sou desse nível não, entendeu? Não, tem muito pra falar, ainda mais que é uma pessoa importante, muito importante pra nossa cidade, se tratando inclusive de comunicação, né? Uma pessoa fundamental pelo trabalho que vem fazendo até na Jovem Pan, uma das principais, se não a principal emissora, assim, da cidade. Du, vamos começar, voltar um pouquinho. Queria saber como que começou essa relação sua com a rádio. Eu sei que você se formou lá para 2005, né? Na PUC São Paulo, em Administração de Empresas. Como é que foi esse começo na rádio? Como é que você entrou lá? Como é que funcionava a rádio também nessa época? Conta um pouquinho pra gente. A minha relação com a rádio, cara, eu cresci na rádio, né? Então, na época, minha família tinha 2 rádios, né? Então, na verdade, no começo tinha só a Mirante, né? Então, eu cresci no estúdio, cresci no microfone. Meu sonho era ser locutor, mas meu pai falava, cara, não dá. Tua voz não vai estudar, né? Mas eu tinha muito essa magia, assim, né? Minha vida inteira, por exemplo, eu estudava escutando música, sabe? Uma coisa assim que não me incomoda, assim, me ajuda na concentração. Então, eu fui criado nesse meio, né? Então, minha relação com a rádio, assim, a rádio praticamente é uma vida, assim, sabe? Não me vejo, assim, sem participar, sem... E eu acho que é algo mágico, né, cara? A rádio, ela mexe muito com a imaginação da pessoa. Lógico que agora tá virando aí... tá tendo Visual um cross-mídia, né? também. Todo mundo tá tendo essa facilidade de ver o que tá acontecendo na rádio. Mas acho que a rádio tem isso, né? A rádio é um meio muito barato, né, cara? É fácil de chegar, as ondas de rádio chegam em lugares que você não precisa ter, por exemplo, acesso à internet, né? Então a rádio chega muito longe, é um meio muito rápido também. Você consegue passar uma informação de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira mais explicativa. Você escuta o tom de voz da pessoa. Eu lembro antigamente, né, você via aqueles locutores, aquelas vozes maravilhosas, né? Você imaginava um cara, sei lá, de 1,90 m, super forte. Você olhava, era um cara mirradinho, não sei o quê. Careca. Então eu acho mágico isso, entendeu? Então eu sou apaixonado por rádio e desde que eu me lembro, assim, me conheço, eu tô dentro da rádio, do ambiente de rádio, assim. Eu tenho até uma dúvida. Quando você entrou na faculdade, você já tinha isso como meta de um dia voltar para São João, trabalhar com a rádio, ou foi algo mais natural? Como é que foi isso, assim? Não, então, quando eu escolhi São Paulo, na verdade, porque eu queria trabalhar em São Paulo. Meu sonho era ir estudar em São Paulo, administração de empresas e trabalhar lá. Então eu achava que eu ia ficar lá. Passei numa faculdade no período noturno, porque eu já queria trabalhar desde o primeiro ano. Então eu cheguei lá, eu trabalho, sempre trabalhei aqui na rádio também com meu pai, acho que, sei lá, acho que eu tinha 10 anos, cara. Eu já fazia cobrança da rádio, fazia banco, então meu pai me pegava na escola e já ia fazer todo esse corre e depois almoçava, sabe? Então, desde que eu me conheço, eu faço esses correzinhos de office boy, né? Descia, parava o carro, ia lá com o recibozinho, com a nota cobrada, sabe? Essas coisas Ah, bem... mas já estava participando de Já alguma estava forma participando, ali. né? Mas quando eu fui para São Paulo, a ideia era, sei lá, ser um executivo, sabe? Ter esse sonho, assim, de trabalhar numa multinacional. E eu consegui, cara. Acho que eu lembro direitinho. No primeiro ano que eu estava lá, eu ia no mural de estágio lá na PUC, né? E tinha oferta de estágio
Nossa, muita, Um muita. ano. Era um volume gigantesco, assim. Para administração ainda, né? Administração e direito lá tinha muita oferta de estágio. E eu pegava, cara, mandava é tudo por e-mail na época, né? Então eu anotava o e-mail de todas as empresas e ficava mandando currículo. Primeiro ano. E todos os estágios lá era tipo assim, a partir do terceiro ano, a partir do quarto ano. E na PUC são 5, né? Último ano. E eu mandando no primeiro ano, cara. Falei, vou conseguir. Aí eu ia nas entrevistas, né? Começou a chamar eu pra entrevista e tal. Aí eu lembro direitinho, no primeiro semestre ainda eu consegui um estágio lá em São Paulo. Numa empresa de engenharia na parte financeira. Aí comecei a trabalhar período integral lá. E eu praticamente, o que eu ganhava, cara, não pagava nem o transporte pra eu ir trabalhar. Então eu lembro que eu caminhava a Paulista inteira ali, para não pegar metrô. Sabe? Eu morava de um lado da Paulista, ali na Consolação, o escritório era do outro. Então, ao invés de pegar o metrô, eu ia a pé, acho que dava um tantinho bom ali de caminhada, de terno, mochila, que depois eu ia para a faculdade, né? Direto, não tinha tempo de passar em casa. Então, eu ia lá e não ganhava nem vale alimentação também. Então, acho que na época eu ganhava R$350. Então, eu ia. Aí depois eu ia de ônibus para a faculdade, né? E comecei, cara. Fiquei lá acho que 3 meses, aí já consegui um estágio um pouco melhor. Aí fiquei 6 meses, aí consegui um super disputado. Então no início do segundo ano, eu já estava num banco, sabe? Ganhando, tinha passado num processo seletivo super concorrido lá. E, tipo, era o único da minha sala. Era eu, o único não, tinha mais um cara que já trabalhava, né? Trabalhava numa empresa de tecnologia, aí ele não tinha faculdade, era um pouco mais velho, ele fez o curso de administração. Mas na moçada nova ali, eu era o único que chegava eu tirava a gravata, né? Mas de terno e camisa lá na escola, ia direto, cara, desde o primeiro ano. Eu tenho até acho que é importante, muita gente que consome, a gente às vezes consome com sentido de aprendizado, né? De tirar algumas coisas. Quanto que você acha que é importante isso que você carregava, de ser uma pessoa sempre muito, muito trabalhadora mesmo? Da onde você acha que isso veio? Você contou um pouco que veio da relação com seu pai, da relação com a rádio também, mas o quanto isso te agregou? O quanto te agregou chegar no primeiro ano lá e ver, sei lá, que metade da classe não estava se importando talvez com isso nesse momento e você fala, não, eu quero isso agora já. O quanto, sabe, te deixou na frente talvez também de algumas outras pessoas, assim? Eu acho assim, eu gosto de trabalhar, cara. Não é algo que eu faço sofrendo, sabe? Não sei se é porque eu trabalho com coisas que eu gosto de trabalhar, que me dá muito prazer, mas eu me sinto muito bem trabalhando onde eu trabalho. E todos os trabalhos que eu tive, eu gostei. Desde o que eu ganhava ali R$350, eu me divertia, aprendia muito, então agregou, né? Então, era um degrau que eu acabava subindo. Talvez eu nem veja assim de sair na frente ou não. Eu acho que eu estava contente ali onde eu estava. Então, para mim, era gostoso, era algo que eu buscava, estava realizado. E as pessoas também, eu acho que não estavam procurando estágio, eles estavam em outros momentos, estavam curtindo também. Eu acho que também não é demérito deles não terem trabalhado, não estarem trabalhando naquele momento. Não é mais mérito meu também Acaba sendo relativo. eu acho que depende muito do teu ponto de referência, né? Mas eu, assim, posso responder muito por mim. Eu não tenho muita preguiça de trabalhar, sabe? De fazer as coisas que eu me proponho a fazer. Então, tudo que eu faço é porque eu acredito, né? Onde eu trabalho e faço com muito gosto, cara. Então, eu fico feliz, né? Então, para mim, não é muito trabalhoso, assim. Às vezes eu acabo até acumulando muita coisa, porque eu gosto das coisas e vou me envolvendo e, no fim, eu tô com um monte de coisa para fazer, cara. Deu pra perceber até quando a gente teve algumas conversas antes de chegar aqui no podcast, depois a gente vai falar da nossa novidade. E aí eu perguntei pra ele, né, como é que tá a tua agenda pra gente marcar um horário? Ele falou, das 7, das 8 da manhã até o meio-dia eu tô na rádio, das 1, não sei. Não, Vai. É das 6, praticamente das 6h30 até as 8 na rádio, Aí das 8 até as 6, às 7, né? Na Cherry. Aí depois, na hora do almoço também, às vezes eu saio, vou na rádio e volto. E à noite também, às vezes eu vou pra rádio, né? Eu tenho família também. Vamos lembrar. Que hora que você Eu tenho família e eu gosto muito de correr, cara.
Então eu corro 3 vezes por semana também, né? Ah, legal. Uma no final de semana. Mas para correr eu tenho que fazer fortalecimento também. Então tem o fortalecimento que eu tenho que fazer. Então todo dia tem Você dorme pouco, então, provavelmente, né? Não, eu falei, não vai ter como fazer a reunião com ele. Eu falei, Du, mas e aí, teve, o que, né? que nós faz? Ele falou, não, vem aqui na hora do almoço. Eu falei, puta, tô atrapalhando, o almoço, sabe, deve ser um pouco sagrado. Mas mostra pelo menos o tanto que você se disponibiliza ao seu trabalho, assim. Acho que isso é Mas muito legal. assim, ó, tudo você falou lá atrás que é questão, ok, não comparando, mas eu imagino que assim, quando a gente tá na universidade, você acaba estando ali meio que uma bolha, né? E quando você se propõe a sair um pouquinho dessa bolha e enfrentar ali o mercado de trabalho e todas essas dificuldades de pegar um terno ali, andar um tanto a pé, Não, e lá em São passar Paulo pelos. Então isso aí te também. prepara muito, porque ele fala, pô, terminei a faculdade, e aí, agora o que eu vou fazer? Então, eu imagino que você deve ter saído muito melhor preparado, no sentido assim, de você enfrentar essa realidade pós, assim, universidade, pra faculdade. É uma boa, imagino, né? uma boa pergunta nesse sentido mesmo. Como é que foi esse período de pós? Porque eu acho que é um momento de muito terror pra muita gente, a hora que acaba e fala, nossa, fudeu, tô com diploma, tô sem emprego, não sei o que eu faço. Pra você foi diferente por ter feito esse caminho um pouco também diferente? Ou foi igual também? Eu fiquei meio traumatizado com São Paulo, né, cara? Porque eu trabalhava o dia inteiro. São Paulo era bem puxado também. Estudava à noite, então eu chegava no apartamento lá, sei lá, meia-noite e meia, que minha aula era até 11h45. Até chegar, né? Não pegava muito trânsito, parava na Paulista e ainda descia a pé. Nunca fui assaltado, nada. Namorava ainda em São Paulo. Não sei como, mas tinha namorado lá. Aí eu acordava, cara, tipo assim, acho que teve 6 horas da manhã, eu tava acordando pra pegar a condução pra estar 8 horas no trabalho, entendeu? Nossa. Então era muito puxado, cara. Aí eu lembro que, nossa, tem cada história em São Paulo, cara. Aí do trabalho, eu saía às 6 horas do trabalho, tinha que estar 7h30 na faculdade. Tinha prova, né, cara? Tem que estudar. Cara, eu prestava muita atenção na aula, assim, sabe? Era uma coisa que na aula eu não ficava. Porque você não ia ter outro tempo Eu não também tinha tempo de estudar, assim. Eu estudava na hora do almoço, lógico. Mas eu tinha que saber o que estudar, entendeu, cara? Nas minhas horas vagas, eu praticamente ficava lembrando do que eu tinha aprendido na aula, né? Tive excelentes professores, então eu acho que isso é algo assim que até hoje na minha vida, uma coisa que eu tive muito, muito, muito privilegiado, cara, foram das pessoas que eu tive perto de mim, sabe? Tanto amigo, família, pessoas que eu trabalho. Eu acho que isso me ajudou demais, assim, me ajuda diariamente, sabe? Eu sou muito grato, assim, de tudo que... E eu acho que é algo assim, que se tem algo que eu tenho de diferente das outras pessoas, é todo mundo que eu tive contato, assim, nesse trajeto até aqui. Bem legal mesmo você fala isso. De boa. E a faculdade você finalizou, como é que foi o processo? Quando que você voltou para São João? Você passou nessas empresas depois da faculdade, e como é que foi esse processo de volta? Como é que foi sair lá de São Paulo? Passei por essa saiu, experiência. voltou, né? Saí porque eu tava traumatizado, né, cara? Eu não via a São hora. Paulo faz isso com as pessoas. Eu não via a hora de voltar para São João, cara. Eu sou apaixonado por São João, né? E aí eu saí de lá, eu lembro que eu estava numa empresa e eu falei, ó, vou sair, na hora que eu me formar eu vou sair. Aí o cara falou, não, beleza. Aí chegou, lembro direitinho, me formei e tal. Ele falou, dá pra você ficar mais um mês? Eu falei, beleza. Aí, fica mais um mês? Beleza. Mais um mês. Cara, no fim tava 6 meses lá. E acabei sabe quando... Eu falei, não, agora não dá mais. Aí, mas nesse tempo eu acabei fazendo mais um curso lá de especialização, né? Então até compensou, assim. E teve uma época em São Paulo ainda que eu fazia francês aos sábados. Então sábado até meio-dia, cara, eu fazia francês ainda lá. Eu admiro muito pessoa assim. Que eu não, não que eu saiba francês, né? Não lembro muito. Não pede pra falar. Mas eu lembro que eu tinha essa disposição ainda, cara. E aí você resolveu voltar pra cá depois Passou 6 meses, né? Esse período trauma. Não, quando me formei, eu falei, eu quero voltar para São João. Chega. Quero voltar para São João, de qualquer jeito, não sei o quê. Aí deu certo de voltar, eu voltei. Na época, voltei, ajudei meu pai um período, né, na rádio. E aí nós abrimos uma empresa aqui com um amigo meu, que também era de São Paulo, queria vir para cá.
o Léo Beraldo, cara maravilhoso, cara. Nossa, acho que é uma das pessoas bem especiais, assim, que apareceram no meu caminho, sabe? Um amigo pra vida, assim. O Léo não é fotógrafo? Fotógrafo. Conheço, pô. Você fala Publicitário, bastante do Léo. Nossa, o Léo é espetacular, top. cara. Não tem o que falar É um dele. cara pra trazer aqui também, que Também. é um cara Nossa, fantástico. Léo, O Léo foi o que fez as Ele faz fotos da revista Tua, é o Léo. ele faz Cara, eu acho que a pessoa mais culta que tem, assim, que eu conheço é... Ele faz fotos pro Dr. Cara. Xi também, né? O Léo? Faz. Acho que a foto do meu WhatsApp foi ele que tirou até, que eu tô Léo, usando lá. Mas qual que era? O que era? A empresa do quê? Então, abrimos uma consultoria aqui, eu e ele. Ah, Abrimos uma consultoria e tal. Ficamos trabalhando aqui na casa antiga, na Casa Rosa, ali na Prudente de Moraes, de esquina. E Quantos anos você tinha nessa época, Du? uns 22, talvez, 23. Nossa, bem Esse novo tempo, hein? mesmo. Muito tempo. Acho que é isso, cara. Aí ficamos lá um tempo e tal. Fizemos vários trabalhos legais aqui. Aí depois juntamos com o Pedro Oca também, que é outra pessoa espetacular. conheço, o Pedro é legal. Muita gente boa. Aí trabalhamos junto. Aí o Luizinho também foi pra lá, começamos a trabalhar junto. Cara, acho que eu já ouvi essa história de alguém em algum lugar. Acho que se juntou uma galera e fizeram tipo um hub, uma coisa assim, não foi um negócio. Era praticamente isso, cara, se for ver. Mas foi um momento. Eu falo porque assim, a gente tava. Agora deu uma pausa, né? Acho que quem tava encabeçando isso há um tempo atrás era o próprio Pedro Oca. Que a gente montar uma associação aqui de publicidade e propaganda. E nessas reuniões que ocorriam lá, até na associação, o Matheus, o Ananis estava também participando, também, que é um profissional da área, surgiu umas conversas que sobre essa história. Até eles estavam pensando até de fazer um projeto, alguma coisa, para como se fosse. Porque é uma história da publicidade aqui na nossa cidade, né? Que pessoas que formaram, que foram legal. E teve uma situação assim, se eu não me engano, é relação a isso aí, que foi um marco histórico aqui para São João. Muito legal. Cara, foi muito Esse legal, projeto cara. que vocês desenvolveram. Pô, nós fizemos muita coisa legal, cara. Muita coisa legal. Desde grupo escoteiro, fizemos evento cultural. Cara, foi muito legal. Trabalho mais profissional mesmo. Eu né? tava pesquisando sobre você hoje pra fazer. Apareceu um canal no YouTube, eu cliquei lá, tinha uns vídeos publicados há 12 anos, assim, de escoteiros. Eu falei, nossa. Escoteiro, né? E se você pegar o YouTube da Jovem Pan, você vê lá atrás, cara. Na época não tinha muito esse negócio de podcast, de transmissão Sim, ao vivo, muito pouco. E lá atrás a gente fez transmissão, cara. Caramba. Então, tipo, era uma câmera assim no estúdio super pequenininho, uma câmera ali, e aí rolando o programa, sabe? E a gente fez e transmitia por YouTube todo dia, cara. Então tem um acervo legal ali de coisa também. Assim, a câmera é mais bem precária, tá, não sei o quê, mas era Tô louco, pô, pra época. Então, era Tá uma inovação, vamos dizer. Estão fazendo, assim. Mas eu falo, porque ó, a Jovem Pan é um marco da cidade de São João, e esse projeto que vocês se uniram, eu já ouvi história do próprio Pedro, da galera. Teve uma moça também, acho que ela é professora da Unify, também, ela comentou, não lembro agora o nome dela. Que foi um marco. Então tem que, pra você ver, precisa ter um museu, sei lá, alguma coisa, contando da história desse trabalho que vocês desenvolveram. É legal, pô. É muito legal ver o quanto essa área tá evoluindo aqui em São João, quanto a cidade tá começando a ter uma aceitação maior, assim, até pelos mercados que às vezes a gente trabalha com a produtora, por exemplo, em construtoras, que às vezes antigamente tinha esse receio, hoje talvez sejam os que mais procuram essa questão, assim. É legal ver essa questão da cidade, assim, evoluindo nisso. E em que momento, então, que você falou assim, não, agora eu vou pra rádio, de fato, assim, como é que foi essa entrada sua? Aí, né, a gente tava ali todo mundo no hub, né, na Oca, ali na Coimbra Consultoria ali, e eu ficava um período lá e ficava um período na rádio também. Mas aí a rádio começou a consumir bastante o meu tempo, né, cara? Eu tive que chegar para eles, aí eu falei, não dá mais para eu continuar aqui, vou ter que me dedicar mais ao tempo de lá, né? Aí eu fui para lá, eles continuaram ali um período ainda, mas aí eu acho também cada um acabou seguindo um caminho próprio ali, acabou não
Mas foi aí, cara. Foi aí cada um acabou seguindo o seu caminho ali. E quando você entrou na rádio, você fazia qual função, assim, como é que foi esse seu processo, assim, profissional dentro da rádio? Então, eu sempre fui mais da área comercial. Sempre fui, assim, gosto de conversar com as pessoas, tal, não sei o quê. E eu não sabia como virar a chavinha para falar, ó, vamos anunciar? Entendeu? Então, minha abordagem comercial é bem suave, assim, porque até eu chegar nisso, entendeu? Mas eu sempre fui dessa área, mais comercial e uma área que eu gosto também, sabe? E também sempre cuidei muito dessa parte de, por exemplo, a câmerazinha lá tinha no jornal, eu ia todo o jornal tava lá, né? Então eu que pegava, ligava, você for ver, às vezes você vê eu passando, ligando a câmera, tal, vendo, arrumando o som, sabe? Então eu gosto muito dessa parte também, sabe? Uma coisa que, como eu cresci nisso, eu gosto de ver como é que evolui. Então, aí eu acabei me dedicando ali, fizemos debate aí na rádio também. Até tem um vídeo lá de um debate que se você for ver lá acho que foi da primeira do Vanderlei, na segunda do Vanderlei, a segunda vez que ele foi eleito. Tem um debate que a gente fez lá na rádio mesmo, cara. Era uma câmera só que tinha, eu acho. Uhum. Então, no começo do debate que eu fiz, eu virei a câmera pro corredor. Pra ver todo mundo entrando, sabe? Uhum. Não tava mostrando ainda não tava passando ao vivo na rádio, Sim. mas no YouTube já tava. Então você via o pessoal entrando, cumprimentando, tal, não sei o quê. Aí depois, na hora de começar, a gente tem uma sala lá, eu coloquei uma mesa e os 3 candidatos, um de frente pro outro, assim, era uma mesa redonda, assim, ó, e um de frente pro outro, cara. E aí era tenso, né, o Reinaldo e o Zé Chico, né, que era quem tava, e o Franco também, o Pedrinho também participou, mas o Reinaldo e o Zé Chico era quem fazia as perguntas. Aí teve os critérios, lá o pessoal mandou pergunta, algumas a gente formulou, foi pro sorteio, todo um critério, foi bem legal. Mas eles não apareciam na câmera, como era uma câmera só, ficava só a câmera deles, então na hora da pergunta ficava o pessoal esperando ali, sabe? É o jeito que deu lá Mas foi algo super legal, que você vê hoje, assim, mas sabe? a importância na que tem época era meio que inédito, né? um Não tinha debate. Não tinha, pro YouTube, assim, não tinha, cara. Acho que tinha começado a função ao vivo, sei lá, cara. Era Você vê que é uma característica meio que em comum até da própria emissora, falando de uma maneira geral, assim, né? A Jovem Pan Nacional, né? Ela tem muito disso, de sempre ter sido muito inovadora, de estar sempre antes do tempo. E é legal de perceber que aqui em São João a gente tem essa vertente também aqui, que você acaba ajudando para que seja dessa forma também. Eu queria continuar um pouquinho nessa fase de início da rádio, assim. Como é que foi esses primeiros 5 anos aí? Pelo visto você viveu, tirando esse período de São Paulo, dentro da rádio. Mas como é que foi nesses 5, 10 anos acompanhar também a mudança da rádio, ainda mais dessa geração que surgiu quando chegou a internet aí, de fato, assim, nos streamings, rede social, essas coisas. Como é que a rádio se adaptou a isso, assim? O que eu vejo assim, né, a rádio, né, até meu TCC foi sobre rádio, apesar de eu não estar na época trabalhando em rádio, meu TCC na faculdade foi sobre rádio e, cara, eles adoraram lá. O que foi a curiosidade? Cara, era sobre tendência, acho que era futuro ou tendências da rádio, alguma coisa nesse sentido, assim. E foi super, sabe... Eu achei que não ia dar muito, não ia muito bem, né, cara? Porque eu fazia o TCC na hora que dava, cara. É isso. Né? Então eu tinha... Depois o francês lá, sobrou um tempinho. mas aí deu super certo, cara. Essa questão da rádio tá se adaptando. Então, acho que isso aí é uma coisa que acho que todo meio de comunicação, cara, ele vai passar por transformações, né? Acho que o ser humano ele está sempre buscando algum tipo de interação que atenda aquela necessidade dele, né? Então, você está meio ali acostumado com algum tipo de consumir alguma coisa, parece uma coisa nova, mas chama atenção. E você acaba tendendo para aquilo, algo mais dinâmico ou não. Você pegar, por exemplo, às vezes, né, de gerações, você pegar uma geração mais antiga, às vezes ela consumia algo de uma maneira mais... vamos dizer, ela mastigava mais, ela estudava mais, entendeu? Hoje, eu vejo assim, a mesma geração que antes era mais criteriosa, mais estudiosa, mais esmiuçava o assunto,
Hoje, essa mesma geração, ela consome as coisas mais rápidas também. E às vezes ela nem leva em consideração tudo aquele processo de esmiuçar, de entender, de pesquisar, né? E as novas gerações também são a mesma coisa. Então, eu acho que assim, o ser humano é meio igual, né? Mesmo tendo gerações muito diferentes, eu acho que a tendência deles é ser, apesar de eu achar que todo mundo é muito especial e cada um tem a sua individualidade, eu acho que de uma maneira geral, assim, tem muita coisa em comum entre a gente que a gente acaba consumindo as mesmas coisas, né? Talvez de uma maneira um pouquinho diferente e tal. Eu acho que o desafio dos meios de comunicação é isso, cara, é você conseguir fazer com que a pessoa do outro lado, né, tenha interesse por aquilo que você está gerando, aquele conteúdo, aquela informação, aquela notícia, mas sempre, lógico, dentro desses parâmetros, né, da verdade, de ser algo correto, assim, né, tá falando, lógico, que a gente não vai falar de coisas não que extrapolam, que seja coisa errada, né? Então, coisas dentro desse parâmetro, acho que você tem é um desafio, né, cara? Você prender a atenção da pessoa, você tem um conteúdo legal. Então, acho que é esse que é e vai ser sempre assim, entendeu? Agora a gente coloca a imagem. Antes era só o som. Não, agora a imagem não é mais suficiente. A imagem tem que ser rápida e tem que ter muito conteúdo em pouco tempo. Então, acho que é mais ou menos isso. É uma evolução. Acho que é difícil prever o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é algo assim apaixonante de você ver, de você, porque assim, é o que você consome também, né? Sim. Então você acaba meio que fazendo algo, lógico que às vezes não é o que você consumiria 100%, mas é algo, sabe, que você quer saber, ó, putz, como é que eu vou conseguir prender atenção, sabe, passar uma informação legal. Acho que esse é um desafio assim de todo meio de comunicação, cara. Quem acaba não fazendo fica um pouco para trás. O que eu acho que a Jovem Pan em si, eles estão, eu falo a rede em si também, lógico, eles estão trazendo isso também, eles estão inovando demais, né? Tanto é que o canal mesmo agora tem um canal TV aberta, né, que eles estão... Entrou na TV agora. Tipo, vocês estão com esse trabalho também aqui, pô, eu acho, eles estão inovando. Eu pensei, eu como consumidor de conteúdo, pô, uma hora eu quero ouvir um podcast no Spotify, por exemplo, outra hora eu tô vendo um vídeo no YouTube, outra hora eu tô lendo um artigo, por exemplo, no site, então, não é, isso é melhor do que aquilo. Eu acho que o grande ponto é a gente tentar distribuir nos máximos de canais possíveis, e eu acho que talvez seja essa tendência, né? Por isso que eu acho que é legal, por exemplo, vocês estão ali fazendo... Tá no Facebook ao vivo, né? Também a transmissão. Gente faz um jornal ali que vai ao vivo que tá super Facebook, legal, nossa. Eu, por exemplo, eu sou dos anos 80, eu ouvi muito meu Jovem Pan, né? Acho que essa galera aqui, tipo, dos anos 80, começo dos 90, tipo, pegou muito isso, que é a época, né, o João, como é que era? Tinha o Furacão 2000, esses negócios assim. Eram as músicas que tocavam que da nossa época, que era, né? E quem até transmitia, a minha geração, pegou. o finalzinho, assim, antes da gente ter essas plataformas de música, assim, pegou essa questão. Eu comprava do aqueles Jovem CD, Pan. não sei se você lembra, saía as melhores músicas num CDzinho do Jovem Pan, 7 assim. melhores, As 7 melhores. Cara, isso... Depois então, teve a revista que vinha com CD também. então... Por exemplo, que é o próprio programa do Emílio, a voz do Emílio é nostálgica pra mim. Ele tá hoje... Sempre fez, lógico. Cara, eu acho o Emílio... não foi o melhor comunicador hoje, cara. eu acho que ele tá top 3, assim. Eu colocaria, ele é muito... Ele é um cara astuto, fera. cara. Não tem, é essa palavra mesmo, assim, é um cara maleável, ele sabe lidar com qualquer pessoa que você Cara, botar na frente dele é pior que de uma maneira sensacional, sabe, sem abaixar nível, sem nada. Ele também sabe a hora de promover um pouquinho mais de entusiasmo ali das pessoas, então ele sabe Ele é um a hora cara. de jogar, ele faz uma piadinha aqui, uma outra ali. Ele é um cara sensacional. Não, e mesmo. quantas pessoas, assim, fossem referências saíram do Jovem Pan? Cara que, tipo, nasceram ali, por exemplo, Carioca mesmo. Pô, quantos personagens que saíram dali que começou ali, que foram descobertos ali. Então, assim, meu, é uma história e pra gente tá aqui, tipo... Que nem assim, até teve aquele período, até perguntava assim, que pra mim foi até meio... Foi quando teve aquela série que entrou outra programação, não sei, teve um período que vocês ficaram fora, né? Acho que Igreja Universal. 4 anos nós ficamos fora e voltamos agora. Voltou agora, mas assim, se eu falar, pô, cara, 95... Eu, por exemplo, senti muita falta. Eu tenho um hábito, pra você ver, eu tô com 35, 36, eu venho escutando, se eu vou no meu carro agora, tá 95,9. Não,
Uma pergunta até que eu queria fazer, acho que bate até com o assunto. A gente é uma consequência da rádio, né? O podcast é uma outra vertente aí que surgiu a partir disso. E eu queria falar disso com você, Edu. Como é que você vê essa cena de podcast no Brasil? Qual a parte que você vê da rádio nisso, que pra mim é quase 100%? É óbvio que tem a questão da imagem, mas a gente mantém pela conversa, né? Quem fica pela conversa, muito mais que pela imagem. Como é que você vê a participação do rádio nessa nova cena de podcast que surgiu e tá bombando no Brasil, assim? Cara, eu acho assim, acho que até o Pânico, tanto que ele ganhou como melhor podcast, né, da Comunixer, né? Acho Eu que cheguei esse a ano, ver. né? Teve isso. Então acho que até o Pânico tá indo um pouco para essa linha, né, cara? Que é essa conversa, ter o convidado, ter informação, ter algo interessante ali nesse conteúdo, né, cara? É gostoso, eu acho que é um tipo de material que tem muita gente que consome. Você quer saber a história da pessoa, você quer saber o que está acontecendo, quer saber sobre aquele assunto, entendeu? Pode ser um podcast de algum assunto ou contando alguma história. Então, acho assim, e está crescendo muito, né, cara? Porque acho que como tem muita coisa boa para ser falada, isso eu estava até conversando com o Reinaldo hoje, cara. Como que a gente perde pessoas e a gente não grava as histórias delas, sabe? Tem muita coisa, assim, pessoa que passou, que você conheceu, que foi maravilhosa, cara, e você não registrou as histórias dela, aquela riqueza toda que tinha por trás dela, sabe? Então, eu sempre fui muito apaixonado por isso, sabe? Puta, sempre gostei de pegar, sentar com as pessoas, escutar a história. Era da minha avó, que eu adorava escutar a história dela, do meu avô, seu Zé Lopes, adorava sentar e ver ele falar. O Loretti, quando ele está falando história, o próprio Léo conhece muito sobre a história da cidade. Então, você começa a ver essas histórias, é muito interessante, cara. Então, acho que, para mim, é meio que uma materialização disso, entendeu? Então, são histórias super especiais, pode ser da cidade, pode ser da história de vida da pessoa, que vai estar ali sendo contada, cara. Então, eu acho que, pelo jeito, eu não sou a única pessoa que gosta de escutar essas histórias, né? Sim. Não, eu adoro. Então, você pega todo mundo algumas pessoas, né, que eu vi que passou aqui. Cara, histórias maravilhosas, né, cara? História de vida ali, coisa que, tipo, talvez a pessoa nunca ia registrar isso de uma maneira. Não ia ter um registro de material nisso. Ia estar ali na memória dela, na memória da família tal. Aí talvez ia acabar se perdendo. Quando você põe isso num material digital ali, num áudio, num vídeo. Cara, isso eterniza, né? E é interessante você saber, né? E eu acho que o podcast ele ainda traz uma leveza para a conversa que acaba ajudando quem tá aí, principalmente como convidado, a se soltar, sabe? Fazer com que essa conversa seja de fato eternizada para ele também, para os familiares dele, assim. Eu acho que a maneira como ocorre, a falta o não ter cortes, né? Assim, de às vezes ser algo que às vezes, se a gente fosse fazer para uma entrevista, por exemplo, como eu fazia para a TV, algumas coisas iam ficar de fora, sabe? Às vezes coisas que você fala, nossa, como é que eu vou tirar isso aqui? Aí você tem que fazer aquele cortezinho tem que caber em 2 minutos ali, você fala, nossa, então vai sair isso. Você pensa do que você vai abrir mão. Eu acho que o legal do podcast é que a gente não precisa abrir mão de nada. E ainda fica com uma oportunidade de uma volta, sabe? De contar mais histórias, novas histórias das mesmas pessoas. Eu acho que ele cumpre muito bem esse papel. Antes da gente chegar no assunto, no nosso anúncio, eu queria fazer umas últimas perguntas para você, Edu. Queria saber como é que foi que você chegou na Doutora Cherrico. Como é que funciona a empresa hoje? O que é a empresa, para quem não conhece também, o que você faz lá? Contar um pouquinho desse período. Cara, a Doutora Cherrico, quando eu cheguei lá, a segunda vez que eu tô lá, né? Eu cheguei a ver que você deu... eu tava lá, eu saí e voltei. A primeira vez, acho que o Frigo, o Leandro, né? Ele pegou e acho que ficou sabendo que eu tava procurando emprego. Pegou meu currículo em algum lugar. Aí ele me chamou para conversar. Aí sentei, conversei e tal, não sei o quê. Falou, você não topa, né? Não quer trabalhar aqui? Eu falei, tô procurando, ou se eu quero, cara. Não. Corrigindo. Ele viu meu currículo lá, ele me chamou. Era para uma vaga que tinha na Doutora Cherry. Lembrei agora. Uma vaga que tinha lá. Eu peguei e fui para uma vaga lá. Aí peguei, conversei com ele e tal, não sei o quê. Beleza, fez a entrevista lá. Trocamos uma ideia. Aí, depois ele pegou e me chamou, me ligou. Ele falou, Du, então, quero que você venha trabalhar aqui.
mas não é naquela vaga. Eu falei, não, tudo bem, né? Tamo junto, eu tô aí pra trabalhar, né, cara? E aí ele pegou e falou, ó, eu vou abrir uma vaga pra você então aqui. Aí ele abriu uma vaga pra mim lá. Na época era gerente de marketing. Tinha um gerente lá, que era o Marcão, era o gerente geral lá. E aí ele abriu essa vaga. Aí eu fui pra lá. Aí fiquei lá. Lembro até foi quando mudou ali, era em cima da Lina e mudou pra cima da Hyundai ali. Participamos da mudança também, foi muito legal, cara, toda o crescimento, né? Então você vê essa mudança, foi espetacular, cara. O pessoal que trabalha lá é muita energia maravilhosa, assim, sabe? Parece, assim, acho que até pros próprios produtos. Eu acho que é bem isso mesmo. Acaba o resultado final do produto é todo um processo que tem esse espírito, sabe? Então, no fim, acaba saindo aquele produto bem especial, né? E a experiência também. Aí peguei, trabalhei lá, não sei o quê, fiquei um tempo. E aí eu lembro que recebi uma proposta de trabalhar em São Paulo, aí peguei, falei, ô, Leandro, com uma dor no coração, cara. Falei, então, tô indo para você receber essa proposta. Ela falou, não, sabia que você não ia ficar aqui há muito tempo, não sei o quê. Aí fui. A segunda vez, cara, foi algo assim. É até difícil de explicar, cara, o que aconteceu. Porque eu tava lá em São Paulo. Vai ter que explicar agora. Então, é difícil, mas vamos lá. Eu tava em São Paulo, trabalhando no Fundo Social lá. E aí teve umas mudanças lá na gestão. Uma mudança, beleza, continuei, teve outra mudança. Aí acho que foi na terceira mudança que teve de gestão. Eu não me sentia à vontade em continuar lá, né? Eu cuidava de todos os municípios aqui do estado de São Paulo, o relacionamento do Fundo Social com os municípios. E eu lembro que aí eu peguei, falei, ó, não vou continuar aqui. Peguei, saí de lá. Mas eu sofri muito, porque eu gostava muito da minha equipe de lá. Por isso que eu falei, todo lugar que eu vou tem pessoas muito especiais, sabe? E lá também teve muitas pessoas assim, maravilhosas. E a equipe que a gente fez lá era muito... Nossa, muita gente boa, assim, que a gente trabalhava lá, minha equipe. Aí, então, eu sofri muito, porque eu sabia que eu ia deixar elas lá e elas também estavam passando por um período difícil, né? Era uma transição, mas eu não aguentava, cara. Questão de saúde mesmo, estava em época de pandemia ainda, né? Tava começando lá, então estava em home office aqui, mas mesmo assim eu não conseguia continuar, cara. Aí avisei. Mas eu sofri muito, cara. Sabe quando você fica um dia inteiro sofrendo assim? Porque... não fazer mais nada, né, cara? Aí eu peguei, liguei pra chefe de gabinete e falei, ó, não vou mais ficar. Falei, então você fica mais um mês aqui, não sei o quê? Eu falei, não, fico. Eu já tô avisando já. Tá bom. Aí, no dia seguinte, cara, o Leandro me ligou. Ô, e aí, como é que você tá? Tô bem, cara. Aí começamos a conversar, ele mandou uma mensagem. Tudo bem, pode falar? Como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Ele falou, tá trabalhando lá no fundo? Como é que tá? Eu falei, cara, ontem eu pedi pra sair. Vem aqui pra gente conversar. Aí eu fui lá pra gente conversar. Sentei lá, tal, não sei o quê. E ele falou, então, você não quer voltar pra cá? Não sei o quê. Que agora seria pra cuidar dos canais de venda, tal, não sei o quê. Ele explicou a nova situação tudo, né, que tava passando de crescimento, estava no meio da pandemia, então foi uma coisa muito legal, assim, não a pandemia, mas o crescimento, como eles conseguiram, como a Dr. Sheik conseguiu atender o público, né, de uma maneira muito rápida, virou a chave ali. Eu falei, lógico que eu quero, não sabe que eu gosto daqui e tal, não sei o quê. Tava ele e a Cacá até. E aí voltei, cara. Então foi assim, num dia eu pedi a demissão lá, no dia seguinte ele mandou uma mensagem, cara, sabe? Então foi um negócio que não sei se é Deus, se é conexão, é alguma coisa difícil de explicar. Mas pô, já denota que você faz um excelente trabalho a ponto deles, tipo, pô, e aí, vamos tentar trazer ele de volta pra cá. Então, imagina, eu assim, eu tava falando pra você nos bastidores antes, eu não conheço, tô conhecendo um pouco mais do agora, né? Eu conheço de
Eu falei um pouco da questão de política, né? Que você apareceu como uma pessoa muito forte, assim, no sentido de representando os jovens aqui na cidade. Mas dá pra perceber essa... E até um pouquinho a gente conversou antes, né? Essa dedicação, esse esforço, até o Dudu falou esse compromisso. Até, por exemplo, hoje mesmo aqui com a gente gravando aqui. Pra quem não sabe, a gente tá gravando, tipo, à noite, né? Quase... São 7 horas. E o convite foi feito ontem à noite também. Aqui, né? 3h30 da manhã gravando. Não, velho. Então, cara, isso é legal. E, pô, e da Toroshi também, cara, é um case que, cara... Você falou assim, pô, não tenho... Cara, você tem uma mega história. Um dos principais meios de comunicação da cidade. Doutora Shea, você tá aí também como uma peça importante ali dentro, fazendo o trabalho que você tá fazendo. Que, na minha opinião, não que eu vou falar assim, existe o mais importante ou menos, mas que tem uma relevância muito grande, que a área assim, do comercial, canal de venda em si, pô, então você tem muita coisa para oferecer aí. Todo lugar que eu passo, tento fazer meu melhor, na verdade, é isso. Sim. Mas o que eu acho é muito isso, entendeu? Aqui mesmo, pegar desde o início, né, que eu sempre estou citando o nome de alguém, né? Meu pai, depois do Léo, do Pedro, do Luiz. Leandro, que você falou agora da... Então, aí depois chegando na Cherry também com o Leandro, tem a Cacá, a Cici também, a Elaine lá. Isso assim, toda a equipe também que trabalha com a gente, né? Eu já falei do Reinaldo, do Zé Chico também, lá na época da rádio, o Franco, o Pedrinho, cara, tudo gente, se você for ver, cara, o Zé Lopes, entendeu? É muita gente legal, assim, então eu tive muito privilegiado, eu sou muito privilegiado de ter essas pessoas no meu caminho, eu acho, sabe? Porque eu não me vejo, assim, como uma pessoa principal na minha vida, eu me sinto principal, né? Mas todos os passos que eu vou andando, nem tem essa necessidade, não tem que ser o cara que... Eu quero contribuir, entendeu? Eu fico contente quando eu contribuo. No Grupo Escoteiro também, tem pessoas maravilhosas lá, o Xandão, a Bel. Tem muita gente... Nossa, eu acho que esse é o... Assim, que eu puder falar, nossa, o que é a tua história? Eu acho que a minha história é conviver com pessoas boas, sabe? Ter gente ali que ajuda no caminho, que começa a formar um time. Eu acho que esse é o... Eu acho que eu morreria feliz, assim, de ter conhecido tanta gente boa. Às vezes eu penso, cara, olha só. Às vezes eu até agradeço a pessoa. Falo, cara, nossa, olha, sou muito contente da gente viver na mesma época, no mesmo lugar, e eu ainda ter a oportunidade de te conhecer, cara. Porque é muita coincidência, né, do universo, do espaço e tempo, e a gente poder, de alguma maneira, fazer alguma coisa junto, né? Então, acho que é um privilégio, assim. E querendo ou não, cara, tem algumas pessoas que eu acho que é privilégio demais, assim. Eu acho muito importante você falar isso, muito mesmo, assim, e algumas pessoas também já falaram isso, que é a função da gente deixar um pouco, às vezes, a vaidade de lado, de não querer assumir esse papel de ser o principal, de isso aqui é meu, e entender que tudo é fruto de um trabalho coletivo, assim, sabe? E dá pra perceber muito, se tem algo além das experiências profissionais que quem tá em casa, que tá consumindo esse podcast, tá aprendendo, eu acho que é um negócio que você tá conseguindo passar, que é essa questão de as pessoas que estão do nosso lado, sabe? Vamos valorizar quem tá do nosso lado, vamos entender que a gente não constrói nada sozinho, que a gente é parte de algo muito maior. E até em relação às profissões que você teve, são profissões que podem não aparecer tanto, por exemplo, na rádio, um responsável pela área comercial, na Cherry, um responsável pela área comercial também, mas que são fundamentais, que sem não acontece, sabe, o produto final, assim, que eu acho que é muito interessante. E agora, Lart, acho importantíssimo a gente falar o Du tá aqui pra gente contar a história dele, mas também pra gente divulgar algo que eu acho que pode ser muito interessante pra você de casa, muito interessante pra cidade, é essa a nossa função, né? E divulgando, então, que agora oficialmente o Give Talks ele faz parte da programação da Jovem Pan. Ele vai ao ar quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Jovem Pan 95.9. Vai ser uma versão, vamos conversar um pouco sobre, vai ser uma versão um pouco reduzida do nosso podcast, que vai ficar de convite para vir aqui e terminar. Então, de antemão, Du, te agradeço muito, como eu estava falando agora há pouco,
Muito obrigado mesmo por confiar no nosso projeto, por acreditar que a gente pode fazer parte da grade de vocês. Sempre foi algo muito tópico, sempre foi um sonho nosso poder fazer parte de algum grupo. E não tem como dimensionar a alegria que a gente tá, que esse grupo é a Jovem Pan. Assim, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por permitir que a gente faça parte desse grupo e possa caminhar junto também. Cara, na verdade é um privilégio, assim, me sinto privilegiado tanto, né, da gente se encontrar também, né? A gente poder se encontrar, poder proporcionar isso, né, para quem está ouvindo. E eu acho que eu acompanhei alguns podcasts aqui que eu me interessei também pela história das pessoas. Gostei como vocês levam a conversa também, extrai as informações. E eu acho que a gente só tem a ganhar lá, entendeu? Então, acho que também agradeço muito a oportunidade de vocês aí de querer também estar lá na rádio, de querer passar isso para os ouvintes da rádio, sabe? Para mim, eu acho que é um privilégio de ter pessoas jovens, né, que estão dispostas a fazer isso, a contar a história de pessoas, né, importantes aqui, né? Não que eu esteja importante, eu não me acho importante. Para de ser rebaixado. Não, assim, não, porque eu sou... Pô, cara, Conta uma puta história, depois vem com essa. Ó, é que vocês não pegaram aqui os bastidores aqui contando esse movimento que você fez lá atrás, questão de... Cara, você tem uma influência na cidade que é importante, você é um cara... Não faça isso aí não, que você construiu, assim, e outra, sabe? Muito... tem isso, né? E outra, tô com uma... Eu falei pra você, como eu te falei, a história da comunicação, você tem um nome ali nesse sentido, e hoje ainda com essa questão, com a volta da Jovem Pan aí, cara, vocês têm tudo pra arrebentar, né? Eu vejo hoje, ainda mais a gente que dos anos 80, 90... que consome muito a Jovem Pan, por exemplo, que vem da nossa história, são hoje os profissionais, os empresários, as pessoas que estão aí, que pegou toda essa época, cara. E, pô, você faz parte dessa história, então... Não, faço parte também. Vocês também agora estão fazendo parte. Começando a fazer. Eu acho que, assim, eu queria agradecer também, sabe? Acho que para nós é importante, assim, né? Tanto como São Joanense, de ter vocês fazendo esse registro aí, conversando com essas pessoas, deixando elas contarem essa história delas, né? Eu acho que inspira também as pessoas e faz com que elas conheçam cada um, né? Você vê uma pessoa falando, nossa, é um empresário que não, né? Acho que é casca grossa, assim. Aí você vai ver, tem toda uma história, né, cara? Um porquê, uma pessoa por trás daquilo, dá uma humanizada ali. E eu gosto muito disso, né, cara? Eu nunca tive, assim, essa percepção das pessoas. Nossa, sabe quando, sei lá, chega um cantor super famoso aqui, sabe? Não sei se é porque também às vezes eu ia lá por conta da rádio, Sim, né? Já teve alguns de ter falado, nossa, olha ali, não posso chegar perto porque é uma pessoa iluminada, sabe? Eu nunca tive essa impressão das pessoas. Eu sempre olho a pessoa como um ser humano mesmo. Falo, igual eu, mas ela tá naquela situação, naquela posição, né? Que ela gosta daquilo, enfim, por escolhas dela, por competência, enfim. Ela tá ali, eu tô aqui, tá tudo certo. Então eu nunca achei, Mas eu acho que é importante porque tem muita gente que tem essa imagem. Fala, nossa, aquele cara é distante, é não sei o quê, por conta disso e aquilo. E vocês trazem a pessoa assim, né? Vamos dizer, abre o coração da pessoa, o interior da pessoa. Fala, não, ela é um ser humano, que teve todos os desafios, né? As dificuldades ali para chegar onde chegou. E mesmo assim, até hoje, né? Tem os desafios diários ali que são importantes ali. A persistência, né, cara? Porque acho que eu acho que algo muito comum entre as pessoas é a persistência de estar batalhando e estar perseguindo esse objetivo, né, que cada um tem aí. E eu acho que é muito importante esse papel de vocês. Então, eu agradeço como sanjoanense por também estar podendo veicular isso para os ouvintes da rádio, cara. Acho que vai ser Eu muito acho especial. que a principal ideia nossa, assim, é de gerar esse valor que o podcast traz e material, assim, através da identificação, sabe? A pessoa que consumir de casa, em algum momento dessa história, por mais diferente que às vezes seja ela como um todo da nossa, vai ter algum momento que vai falar, nossa, eu passei por algo parecido. Então a gente tenta realmente humanizar, como você disse, humanizar quem tá aqui, para um dia quem tá em casa se ver nessa posição de quem tá aqui, sabe? Não como entrevistado, tomara que um dia queiram também, mas assim, como, nossa, que pessoa foda mesmo, assim, sabe? Nesse sentido, e falar, eu consigo também ser essa pessoa, sabe? Esse é um dos nossos intuitos aqui com
com o Give Talks. Mas a gente de verdade, eu sei que você tá agradecendo, assim, pra mim é uma situação inimaginável, assim, eu sou formado em jornalismo, assim, então é uma realização profissional minha, assim, não tem como te agradecer mesmo, aí espero que a gente possa fazer mais um pedaço dessa história de São João aqui juntos. Mas você captou bem essa questão do... Uma coisa que eu tenho o hábito de ficar procurando, tipo, esses detalhes, assim, pô, o que esse cara, essa pessoa tem a ver, qual é em comum, por que essa pessoa conseguiu e outra não? E um ponto que eu não sei se alguém já falou essa frase em algum lugar, mas eu falo assim, pô, sabe da diferença da pessoa que tem sucesso e que não tem sucesso? Ó, que tem sucesso, a diferença é que uma desiste e outra persiste, não tem outro caminho. E realmente, as pessoas, acho que assim, elas conquistaram, chegaram onde chegaram, ou ainda estão em fase de conquista, mas por conta dessa persistência. E você conseguiu captar isso. Eu acho que a ideia nossa é realmente pegar tentar extrair essa informação e igualar, né? Ele conseguiu captar, acho que o propósito, tentar trazer para pro mesmo nível. Às vezes as pessoas, não que as pessoas estejam, às vezes elas agem assim, não é isso aqui? Às vezes por questão de posição mesmo, corporativa, ou um cantor, etc e tal, mas trazer nesse mesmo nível e falar, pô, é um ser humano, tem as mesmas dificuldades, e às vezes a pessoa tá ali numa situação, poxa, tô querendo desistir de alguma coisa um sonho, por exemplo, e nessa eu falo, poxa, nossa, olha, você viu, ele passou uma situação parecida, eu posso também persistir e conquistar, às vezes, alguma coisa que eu queira conquistar. E, cara, agradecer de verdade também sobre essa parceria, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá buscando. E eu acho que uma coisa que é importante é que os valores estão alinhados. Uma coisa que eu prezo muito, essa questão de quais são os nossos valores, o que nós buscamos. A gente quer trazer um conteúdo de qualidade, quer trazer pessoas aqui, fazer um trabalho sério. E não visando... lógico, todo o trabalho tem que ser monetizado, né? Até tipo, uma coisa que eu acho interessante que a gente começou a analisar, comparar, por exemplo, o nosso trabalho com algumas mídias. E tem tido um alcance muito legal, sabe? A gente pega os dados analíticos dos canais, das mídias, tem tido, porque o pessoal tem gostado disso. Mas acho que o grande ponto é esse, a gente fazer, não pensando no ganho, mas fazer de coração. E eu acho que nossos valores estão bem alinhados e eu só vejo sucesso nessa parceria. E te agradecer de verdade aí por vir aqui, né? Cara muito ocupado. Você tá fazendo francês ainda ou não parou? Parei. Tem uma filha também, né? Maria Eduarda, minha esposa Laís também, que a Laís, nossa, a Laís me aguenta, né, cara? Ela aguenta todo esse... Cara, hoje eu não, assim, acho que fazia, apesar de trabalhar em São João e morar em São João, acho que fazia 2, 3 meses que eu não almoçava em casa, assim, durante a semana, né? Fim de semana eu almoço. De domingo no meu pai, né? Se eu ver em casa, vai tempinho já, cara. Mas hoje eu peguei e fui lá. Almocei com ela. Mas almocei rapidinho, né? 1 hora de almoço é papum, né? E aí cheguei, e mesmo assim no almoço ainda fiquei conversando no telefone. Tava conversando no telefone e tal, resolvendo umas coisas. A hora que eu fui embora, ela falou assim: eu tô com saudade de você. Minha esposa, cara. Porque eu chego, ela tá dormindo. Muitas vezes, né? Eu chego, ela tá dormindo. Ontem eu cheguei, nós ficamos 1h30 junto, né? Aí ela dormiu, que eu tava muito cansado. Eu ainda fiquei um pouquinho acordado. E aí a hora que eu vou trabalhar, ela tá dormindo ainda, né? Eu dou um beijo nela e sai. Aí hoje nada mais falou: não vai não, fica mais um pouquinho. Me abraçou, cara. Me abraçava. Que abraço? Vem cá, me abraçou. Não, me dá mais um abraço. Me abraçou, cara. Saudade de mim ela tava. Dentro de casa. Dentro de casa. Então ela me aguenta, né, cara? Mas a esposa, eu falo aí também, então o papel é importantíssimo pra gente poder tocar, né? E lógico, assim, eu sei que você sabe fazer gestão disso, às vezes, agora aumentou dar uma pausa aqui, fazer esse controle. E ela entende, às vezes a gente não é fácil mesmo, a gente fala porque hoje em dia a gente tem que, às vezes, o pessoal acha que tipo assim, vou ter um cuidado de você tá em 2 negócios, cara. Não é simples, não é fácil, as pessoas acham que é simples e não é. É dedicação, é muito trabalho mesmo, e só. E parabéns, viu, Lu? Verdade, cara, continua essa pegada aí, tô muito feliz de te conhecer, não te conhecer, tô conhecendo o Du aqui. Por isso que eu falo, o primeiro que se beneficia do podcast são nós dois, que a gente vê na íntegra que todos... E tem um detalhe, os bastidores que o pessoal não vê,
Porque tem muita conversa. Nós ficamos conversando o quê? Meia hora aqui, 40 minutos? Uns 40 antes, pô. Então. É que, tipo, tem coisa que, tipo, não dá pra, tipo, colocar. É uma prova de que isso aqui é uma conversa. Não, em 40 minutos eu contei uma história, né? Uma história. Uma coisa que aconteceu. Acaba sendo uma Não, e continuação. teve que abreviar ainda, pra se fosse contar na íntegra. Eu acho que deu umas duas. Sem muito Mas vai detalhe. ter, assim, ó, vai ter outra oportunidade. Provavelmente, essa galera que tá trazendo você mesmo, o pessoal que te trouxe, trazer de novo. A gente pensa em fazer isso porque a gente percebe que o tempo, às vezes, é muito curto pra poder extrair tudo isso daí, né? Então... Por mais que pareça longo, no fim, parece que a gente ainda tem coisas pra... Quanto mais você conversa, parece que mais você quer saber, mais você acha que essa pessoa pode agregar com quem tá em casa. A gente faz um intervalinho sempre de 5 minutinhos, assim, pra se precisar usar o banheiro. Nessa volta é só pra encerrar, uma coisa bem rápida. Presta atenção. Presta atenção nisso. O podcast Give Talks é uma realização da produtora Jaguari e da Jovem Pan 95.9, quarta-feira às 9 horas da manhã. Estamos disponível também no YouTube, no Spotify e na Deezer. Lembrando da importantíssima parceria que a gente tem também com a Hello Mark e com a Octa Soluções, que sem eles nada aconteceria. São as empresas, mais uma das empresas do Laerte e do João que estão aqui com a gente. Então, puto, que honra de poder falar isso. O podcast Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark, com a Octa, que é o nosso grupo, mas é um produto também hoje da Jovem Pan. A gente vai fazer a chamadinha. Quem quiser também, o nosso estúdio está disponível para locação. Então, precisando de um estúdio, de uma produção para produzir o seu próprio podcast, a gente disponibiliza para você. E caso você tenha interesse em divulgar a sua marca aqui no nosso podcast, entre em contato com a gente através do Instagram ou dos números aí disponíveis. Muito obrigado, rapidinho a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo, agora entrando na nossa reta final de programa. Du, agradecer você mais uma vez por ter comparecido, ter dado um pouquinho da tua experiência aqui pra gente, pro pessoal de casa também. Agradecer muito pela essa parceria que a gente tá começando, espero que ela seja cada vez de mais sucesso assim para cada um da gente e com a gente junto. Muito obrigado por isso. Continuando nosso papo, entrando aqui na reta final, eu queria saber algumas coisas da Jovem Pan, falar um pouquinho das novidades, esse novo projeto que chegou agora nesse ano, falar um pouquinho do Sanja Show, o programa que você está participando como comentarista, o Lauro apresentando. Como que tá isso, assim? Como que tá a rádio hoje? Como é que vai estar a rádio pro ano que vem também? A ideia é ter a programação da rede, né, que é da Rede Jovem Pan. A ideia é ter também trazer ela também para o local, né, cara? Por isso esses programas. Tem a parte jornalística ali que a gente tem a partir das 7 da manhã. Entra o Reinaldo, depois entra a Lívia e o do Correia. Tem o Sanja Show também, que o Lauro... Cara, tanta gente especial, né, cara? Lívia, o Lauro também. O Lauro veio com essa ideia. Eu falei, cara, vamos embora, vamos colocar isso para funcionar, né? O programa tá muito bom. Aí o Sanja é de quinta-feira, das 8 às 9, né? Logo depois do programa do Reinaldo. O do Reinaldo é das 7 às 7h50 e da Lívia é das 8 às 9 também. Mas de quinta não tem o da Lívia, entra o Sanja. Então a ideia é isso, cara, é trazer esse conteúdo local aí, ter informação, tanta informação quanto esse conteúdo mais de histórico também, né, cara? De a gente conhecer, às vezes a gente tem tanta... Acho que no interior a gente tem um pouco mais de oportunidade de saber quem são as pessoas, né? Eu acho que São João também está crescendo tanto, que às vezes a gente não sabe quão especial é aquela pessoa que está passando do nosso lado ali, que a gente viu às vezes na fila do supermercado, da padaria, ou cruzou ali caminhando na rua. E a pessoa, você começa a conversar com ela, você vê que tem uma história maravilhosa, né, cara? Então, eu tive essa percepção muito ali quando a gente estava com o escritório de consultoria ali no centro, que a casa é maravilhosa. Era uma casa rosa de esquina ali na Prudente de Moraes. E entrava muita gente para perguntar da casa, assim, o que é aqui? Porque a gente não tinha placa. Era uma casa linda, com a porta aberta, e o pessoal entrava, né, cara? E a gente recebia super bem, cara. E uma das pessoas que entrou lá, a gente não conhecia, era o seu Zé Lopes, né? Que eu sou fãzaço dele também. E, cara, chegou lá, sacou um presente, era cheio de levar presente, né? Nunca tinha ido lá. Já sei, um livro lá, já deu um livro pra mim, um livro pro Léo, não sei o quê. E história maravilhosa, cara. Era uma história viva de São João, assim, sempre contando história de São João.
acho que ele tinha mais de 80 anos, caminhava 9 quilômetros por dia, e ali virou um ponto de parada dele. Aí começou um monte de gente aí lá, sabe? Cara, muita história maravilhosa, assim, a pessoa que você vê ali, você começa a conversar, você fala, caramba, cara, o que tem por trás dessa pessoa, sabe? Acho que trouxe ela aqui, né? a ideia é essa, né? Trazer aí a rádio. Lógico que a gente não vai conseguir extrair todas as histórias boas da cidade, mas o máximo de história que a gente conseguir extrair, deixar isso registrado, né, cara? Eu acho que para gerações futuras, acho que a história vai estar um pouquinho menos perdida do que é para nós hoje, assim, que a gente imagina. Perdeu muita história que a gente não conseguiu gravar ou registrar. E é uma pena, né, cara? Mas acho que é essa a ideia aí. Vamos levar a rádio para os ouvintes com esse tipo de conteúdo, né? Valorizando aqui a região, o local nosso aqui. E com essas informações também em nível nacional, que tem muito programa legal, né, cara? Tem o Morning Show ali, o Pânico, que é uma referência, eu acho que... Se não for... Eu não sei se é um dos programas de entrevista mais antigos do rádio, assim, mas deve estar de entretenimento, deve assim, ser. né? Não de jornalístico, assim. Mas deve ser um dos mais, cara. E nesse antigos. formato já mais leve, mais solto, assim, um podcast mesmo. Tirando sarro, né, dos outros ali, né? Tendo briga, né? Hoje tem briga lá, né? Nossa, hoje tem. O bicho pega... Nós entrevistamos o Morgado, né? Sim. Que ele veio aqui, nós tivemos a oportunidade de entrevistar ele, cara. Cara, nota 10 ele, cara. Ele parece ele é muito engraçado, Muito né? engraçado ali, cara. E, nossa senhora, E a gente perguntou um pouquinho dos bastidores do Pânico. Ele falou, não, a galera é muito gente boa, cara. Muito gente boa. Falou do Emílio, o cara falou, Emílio é uma aula, sabe? Então, Eu acho ele que deve passar essa impressão, né? Todo programa você sai, nossa, aprende coisa. Então, ele falou todo programa e pós-programa, ele falou uma aula. Tem uma lição toda com o Emílio, né? É impressionante, assim, eu sempre aprendo com ele, cara. Então, acho que é mostrar esse conteúdo aqui para São João, né? Acho que valorizar nossa cidade, né, cara? Acho que é importante isso aí. Que é muito desse trabalho que vocês estão fazendo também. Tem uma última perguntinha pra fazer. Você quer fazer alguma Não, antes de eu fazer essa? pode ficar à vontade. Du, uma coisa que eu percebi muito em você foi que você é uma pessoa que não se dá por satisfeito, assim, né? Pelo que você contou da sua história, por como você é hoje. Normalmente no final de programa eu sempre peço pra deixar uma dica, às vezes pra alguém que tá seguindo na sua área, alguma coisa. No seu caso, eu queria que você falasse qual a importância da gente não se dar por satisfeito, assim, como isso funciona pra você e qual a importância da gente sempre querer alguma coisa a mais. Rapaz, olha, eu nunca tinha pensado nesse sentido, assim, cara. É até algo que eu vou refletir depois, assim, nessa questão, assim, né? Porque eu nunca me vi, assim, de não me dar por satisfeito, sabe? Mas realmente é algo que eu sempre busco dar o meu melhor, né? Quando você sempre busca dar o seu melhor, você acaba melhorando um pouquinho, se empenhando um pouco mais, né? E acaba não ficando satisfeito com aquilo, né? Então, acho que é um pouco do perfil também da área de vendas, né? Talvez. Mas conselho, cara, eu não acho que eu sou a melhor pessoa para dar algum tipo de conselho. Não sei, eu acho que o que eu tento, assim, é deixar o mundo melhor para as pessoas, cara. Seja a pessoa que você esteja trabalhando ali do lado, né? Para a pessoa que... Pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu neto, que talvez você não conheça. Tentar ser algum tipo de orgulho ali pros seus familiares, pros seus amigos, né? Não ser uma pessoa que seja uma âncora, né? Mas que ajude eles de alguma maneira, ou não atrapalhe, pelo menos, né? Eu acho que é isso, cara, que eu tento... Trabalhar muito. eu acho que trabalho é meio que, pra mim, não é é algo meio que normal, sabe? Não me vejo assim, mesmo nas épocas que eu tava parado, eu tava fazendo alguma coisa, sabe? Desde lá de trás, eu nunca me via muito... Eu tava jogando bola, quando eu jogava futebol, era criança, eu jogava futebol o dia inteiro, cara, sabe? Os negócios assim, não era um negócio assim, e levava a sério, sabe? Então eu ficava treinando, eu nunca... Não sabia bater escanteio. Aí eu ia ficar treinando bater escanteio. Batia, era um atrás do outro, cara. Até aprender a bater escanteio.
eu não sabia bater com a perna direita, né, cara? Eu sou canhoto. Aí eu ficava treinando com a perna direita, cara. Sabe umas coisas assim? Eu levava... Era uma coisa que eu gostava, que era jogar bola, mas eu queria evoluir, né? Então, eu acho assim, pra mim é muito sentido da vida, né? Você querer, eu quero... O que você quer? Eu quero que a minha casa esteja um ambiente melhor. Então, eu tenho que tratar bem minha esposa, minha filha, dar o meu melhor para ela. Quero que o meu trabalho, né, evolua, né? Seja na questão de resultado ou de ambiente de trabalho. Então, eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça, né? Eu não vou fazer o oposto disso, né? Eu não vou tratar mal uma pessoa no meu trabalho buscando um resultado, porque isso não vai casar, né? Então, eu tenho que tratar bem as pessoas e buscar o resultado. E o mesmo assim, né? Eu quero que minha rua seja boa, então eu vou cuidar da minha rua também. Quero que o meu bairro, que a minha cidade, que o meu país seja bom. Então, a gente tem que, de alguma maneira, contribuir positivamente, eu acho, né? E não também ficar de uma maneira mais... Ser uma alavanca, assim, para a pessoa, né? Para o teu grupo. Eu extraí uma dica sua aí que talvez você não falou, mas eu vou que eu percebi de você, assim. Primeiro, uma coisa que você valorizar as conexões. Acho que uma coisa que você contou por sua história é que você, tipo, primeiro, se conectar com pessoas, valorizar essas conexões e extrair o máximo dessas conexões, tipo, de ouvir, ter porque nem a história que você falou lá do que eu percebi de você. Poxa, eu fiquei triste de eu ter saído daquela equipe que eu gostava tanto. Pessoas boas que eu me conectei. Eu acho que talvez uma coisa que eu, pelo que eu percebi, que você se conecta com intensidade, com verdade e tenta extrair o máximo de histórias das pessoas. Por exemplo, a Casa Rosa mesmo. Poxa, o João Cunha é lá. Então, você extraiu pra você essas histórias, conectou com essas pessoas. E isso acho que é um grande diferencial. E hoje em dia isso é difícil, né? E às vezes a gente, corrido, tempo, e a gente tentar explorar o máximo possível do tempo, se conectar com pessoas, valorizar isso. Até o próprio... Achei legal pra caramba a sacada do professor. O cara falou assim... Ele falou assim, eu te vejo. Ele levou isso às vezes para pessoas estar pedindo uma esmola. Ele falou lá assim, entrega, mas ele falou assim, eu tô te vendo. Mas às vezes e foi uma situação rápida, mas às vezes no nosso dia a dia a gente pega, poxa, tá batendo papo, mas, poxa, quão bom foi esse momento, por mais que seja rápido, às vezes é uma coisa instantânea ali, mas eu percebi isso de você, eu acho que é uma grande dica de se conectar com qualidade, com intensidade, valorizar e captar essas histórias aí. Acho que você tem muito isso e foi uma dica aí que eu já peguei. Você não falou, mas eu já peguei aqui pra mim, tá? Du, pra encerrar agora, de fato, agradecer você mais uma vez. Vou te agradecer muito tempo, viu? Agradecer você mais uma vez pela presença aqui, agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estar na rádio. Muito obrigado mesmo por acreditar nesse projeto. Bom, é isso. Você tem alguma última colocação, alguma coisa pra falar? Cara, acho que eu nem tenho tanto falamos demais, né? Já foi. Mas foi ótimo. Obrigado mesmo, cara. Tamo junto aí. Obrigadão. Vamos em frente aí que tem muita coisa pra fazer. Vamos inovar, né? Show de bola. É isso. Vamos que vamos. Gente, pra encerrar agora, o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Jovem Pan e também com a Octa Soluções e com a Hello Mark. Siga a gente nas redes sociais, aí são os próprios nomes das empresas. Fica atento também no Sanja Show, quinta-feira, né? Quinta-feira no ar, sempre no ar. O nosso programa vai ao ar quarta-feira às 9 da manhã, 95.9. Agora vocês vão ver a gente lá. Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço.